Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre o protocolo OPC. O protocolo OPC é muito difundido dentro da indústria na atualidade. Ele permite com que a gente conecte diversos dispositivos, conecte as informações e coloque tudo isso num único lugar para ser consumido por outros clientes. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tipo de protocolo, como ele trabalha e a diferença e quais são as extensões disponíveis hoje dentro do mercado. Bom, se você aqui não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe aí para o seu amigo que também quer aprender sobre automação industrial e indústria 4.0. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo OPC. A gente precisa entender a diferença de todos os OPCs disponíveis hoje no mercado. Muita gente não gosta muito, né, de estudar essa parte de conceito. Eu julgo a parte mais importante, porque uma vez que você também saiba conceito, o resto é mexer em ferramenta, né? Depois a gente vai fazer uma apresentação prática aqui de um OPC para vocês verem aqui como funciona, mas preste atenção justamente nessas etapas, que é onde gera uma série de dúvidas, né, do tipo de OPC que está trabalhando, quais os OPCs disponíveis. Bom, a primeira coisa a gente vai falar o que é o OPC. Basicamente, o OPC ele foi criado para unificar a comunicação entre sistemas de automação, né? No passado, existe esse problema, na verdade, esse problema é que cada fabricante vai trabalhar num tipo de protocolo de comunicação diferente. E aí o OPC surgiu justamente para unificar tudo isso. Quem mantém o OPC é o OPC Foundation, né? Ele de certa forma não é gratuito, né? O pessoal que desenvolve essas aplicações de OPC, eles estão ali dentro do clube, vamos dizer assim, eles pagam para ter acesso a toda a parte de padrões ali de toda a família OPC, tá? Eu não sei as regras em termos de legislação, né? Mas existe sim. Você tem que pagar para poder lançar um produto, por exemplo, baseado em OPC, tá? Existe ali um clube que você paga para estar dentro dele e utilizar. Eu não sei como funcionam as questões legais para isso, tá? Mas eu sei que existe, né? A maioria dos fabricantes aí acabam estando dentro disso daí. Então é algo bom da gente entender que não é um protocolo aberto, assim como o MQTT, assim como o Modbus, né? Profibus segue aí a mesma ideia. Bom, dentro do OPC a gente tem dois OPCs, que é o OPC clássico que a gente fala, tá? E o OPC UA que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Porém, dentro do OPC clássico a gente tem três extensões, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A mais comum de todas é o OPC DA, tá? Que é esse que a maioria das aplicações que você for ver vão utilizar OPC DA. Eu acredito que deva ser mais de 90% das aplicações existentes, né? O OPC UA que a gente vai falar sobre ele é mais recente. E dentro mesmo do OPC clássico, a gente tem o OPC-DA, que é aquele comum que você utiliza no supervisório para comunicar com os seus CLPs, né? Depois a gente vai falar das outras duas extensões, mas o OPC-DA é o mais comum, que é o quê? Ele tem a capacidade de criar uma conexão, né, entre o servidor e o CLP. Então aqui normalmente você compra o OPC, né? Alguns fabricantes disponibilizam ou existe também a outra possibilidade que é você comprar um OPC terceiro. O que seria isso? Você compra o servidor, um OPC de um determinado fabricante, a Kepler é muito famosa aí por vender esse tipo de sistema. O OPC serviço, você vai instalar ali, né, ou num servidor, ou no mesmo servidor que está esse cara, depende muito da configuração do seu projeto, mas ele é um serviço totalmente à parte do seu SCADA, tá? Então, dentro desse servidor, ele vem com os drivers, ele comunica com os CLPs, com o SDCD, então ele faz a comunicação através de drivers nativos com esse cara e disponibiliza esses dados dentro dessa comunicação ao PC. O seu SCADA aqui vai vir dentro desses caras e vai coletar essas informações. Seja o OPC do próprio fabricante, muitas vezes você tem, a Rockwell tem, a Siemens tem, outros fabricantes também possuem. Então você tem aqui um serviço, esse serviço coleta as informações diretamente do CLP e disponibiliza aqui. O OPC-DA, ele é disponibilizado justamente para trabalhar com essa comunicação, vamos falar assim, de tempo real, né? Que é onde você vai fazer a leitura dos dados do CLP, disponibiliza e você coleta essas informações em tempo real. No OPC clássico, a gente tem mais duas extensões, que é o OPC HDA, que é o OPC Historical Data Access. Normalmente, pessoal, isso daqui ele utiliza muito em sistemas de SDCD. É muito mais comum você ver em sistemas SDCDs. Até hoje, particularmente, eu nunca vi por exemplo, um supervisório, uma arquitetura
CLP supervisório, não estou dizendo que não possa existir, mas é menos comum. Normalmente você vê sistemas SDCD, você tem essa extensão do OPC. Aonde que você usa, aonde que vem essa extensão? Justamente quando você fala, você comprou o OPC daquele fabricante, você tem a ferramenta daquele fabricante, ele vem com essa opção de HDA. O HDA ele vai fazer o quê? Ele vai lá dentro daqueles dados históricos, né? Sabe aqueles dados que a gente armazena de gráficos e tudo mais, de variáveis? E ele busca, ele facilita essa troca de informações entre o seu sistema ali que está armazenando e outra aplicação que você quer ler. Onde é muito comum isso aqui, né? Por exemplo, quem tem pins utiliza bastante, né? Você tem ali os dados históricos que são armazenados do supervisório e você tem o pins ali, que é o historiador, que busca esses dados. Então é comum a gente ver esse tipo de OPC trabalhando com sistemas onde a gente tem esse tipo de histórico de dados, né? Além do OPC HDA, a gente tem o OPC AE, que é para quê? Ele é Alarm Events. O que esse cara faz? É uma extensão que ele faz como é feito no HDA, porém ele é exclusivo ali para aqueles alarmes e eventos que vão salvando ali, né? Quem já trabalhou aí com alguns sistemas supervisórios, normalmente a gente tem todas as falhas dos sistemas, dos alarmes, e esses alarmes são armazenados ali num banco de dados próprio, né? Proprietário do próprio sistema, né? E aí você tem esse OPC que permite você exportar esses dados, que são dados mais ligados a alarmes e eventos. Você consegue fazer da mesma forma com que a gente faz aqui na HDA. Por que eu mencionei que é um pouco menos comum? A maioria dos sistemas que eu já vi rodando, trabalhando com com essas extensões aqui do OPC clássico, são normalmente SDCDs, né? Eu vi, até hoje eu não conheci nenhum sistema, não tive a oportunidade de ver um sistema CLP supervisório utilizando esse tipo de sistema. Não quer dizer que não exista, tá, pessoal? Pode ser que você tenha aí na sua empresa. Eu não conheço todas as empresas. Nas empresas que eu passei, a gente não utilizava essas outras extensões. Somente com sistemas SDCD eu tive a oportunidade de trabalhar com esse tipo de extensão. Por último, a gente vem com o OPC-UA, né? Vamos falar que é Unified Architecture. O que quer dizer esse OPC-UA? Nada mais é do que é o mais moderno, né? É a versão mais recente do OPC. Qual que é a diferença entre o OPC clássico, né, que a gente fala, e o OPC-UA? O OPC clássico ele foi desenvolvido na época com uma tecnologia que chamava Condecon, que é uma tecnologia Microsoft, né? Na época ele permitia a conexão entre sistemas, né? Era para sistema o quê? Softwares, né? É uma tecnologia existente hoje na Microsoft ainda, porém de cara você já vê que o OPC clássico ele não é multiplataforma, ele só roda em Windows, né? Então você tem essa limitação. Já o OPC-UA ele é independente da plataforma, ele roda em qualquer sistema operacional. Inclusive, alguns CLPs já saem com o OPC-UA. O que isso quer dizer, né? O OPC clássico, você não consegue empacotar ele dentro de um CLP, por exemplo. Quando a gente observa o OPC-UA, não, ele já vem com uma característica assim. Os CLPs da Siemens estão saindo com o OPC-UA. Você pode ver CLP da Altos, se eu não me engano, já vem com o OPC-UA. O que isso quer dizer? Olhando a arquitetura, não que você não possa, por exemplo, ter um servidor e dentro desse servidor você está com o OPC, com o servidor OPC, coletando informações do CLP, como é feito no OPC clássico e disponibilizando em OPC-UA. Porém, existe essa característica do próprio CLP já é o servidor. Então, imagina que dentro de uma arquitetura você tenha inúmeros CLPs, todos eles falando em OPC-UA. Então, você pode ter vários supervisórios ou dispositivos ali que coletam informações diretamente do CLP. Diferente da característica aqui que a gente observa no OPC-UA, né? No OPCDA, perdão. Onde eu tenho aqui um serviço que faz isso aí, rodando em Windows, que ele coleta as informações de CLP. Não existe hoje CLP, a não ser que ele for um PC industrial, por exemplo, que tem um Windows rodando, aí pode ser que você tenha ali, dentro desse PC industrial, a Backoff tem uma característica dessa, que você tem o OPC rodando direto lá no controlador. A Vaga, eu acho que tem alguma coisa nesse sentido também. Porém, aqui a questão do OPC UA, você tem essa melhoria, que ele é multiplataforma, você poderia estar rodando em um servidor em Linux, por exemplo, não é um problema. Um Mac, ele roda independente da plataforma, tá? E como que ele utiliza essas conexões? Através de conexões ou SOP ou TCP/IP, o que é mais comum o TCP/IP, né? E a gente já aqui na questão do OPC clássico, você obrigatoriamente utiliza a Condecon, que são serviços ali da própria Microsoft. Então, basicamente, essa é a diferença.
E uma grande característica aqui do OPC UA está na questão de segurança. E pessoal, essa questão de segurança você precisa também muito se atentar com o ambiente que você está rodando. Muitas vezes você continua numa rede interna, numa rede segregada, muitas vezes você vai colocar certificações, você aumenta a complexibilidade. Depende muito da questão aqui de segurança, ela não pode ser ferro e fogo, você tem que analisar, cada caso é um caso, os níveis de segurança são feitas em camadas, né? Você pode ter tanta questão de certificação para criptografia, porém você tem que avaliar, a performance vai ser reduzida de acordo, lógico, né? Você tem uma camada a mais ali de software que você está colocando com a questão de criptografia. Muitas vezes você tem uma rede totalmente segregada com um único supervisório. Essa rede não é conectada em nenhum lugar, né? Você tem um supervisório com CLP ali rodando. Então você tem que avaliar muito bem, por mais que você trabalhe com o PCUA, até olhar essas questões de segurança. Porém, você consegue também uma escalabilidade muito maior com o OPC-UA quando você compara o OPC-DA, né, o OPC clássico. Por quê? Porque você consegue, por exemplo, ter inúmeros CLPs, todo mundo dentro de uma mesma rede. Essas conexões, elas não acontecem com um único gargalo, né? Que seria o gargalo ali do seu servidor OPC. Você cria conexões diretas entre sistemas consumidores e CLPs, por exemplo. Além de tudo, você tem uma característica dentro do OPC-UA, eu não gosto muito de usar, que é a questão do Publish Subscribe, que é uma característica do MQTT que o OPC-UA tem aí, que são para redes, quando a gente foca em infraestruturas IoT. Particularmente não gosto muito, né? Não acho tão bacana assim de trabalhar, porém tem gente aí que gosta bastante, né? Bom, eu vou trazer uma aplicação aqui, que é um software, na verdade, que é o software da Kepper. Ele é muito interessante para usar, muitas empresas utilizam, você vai ver muito aí no mercado essa questão aqui do sistema da Kepper, que é onde você consegue coletar informações de diversos sistemas. Então, está todo mundo concentrado, porém, o seu Unified Namespace de automação, vamos dizer assim, né? Seu concentrador de informações vai estar aqui justamente no driver da Kepper. Ele é muito utilizado, muitos fabricantes às vezes vêm com brand label disso daqui, né? Que é o caso do IGS, se eu não me engano, da GE, né? Que trabalha ali com o iFix, ele vem com Industrial Gateway Server, alguma coisa nesse sentido. Esse cara, na verdade, se você olha dentro dele, ele é um driver da Kepper, né? O driver da Kepper, no passado, ele só vendia esses brands para essas outras empresas, que vendiam, assim como a Matricon fabrica os drivers, né? Trabalha nessa linha de drivers para grandes empresas como Siemens, Rockwell e tudo mais. A Kepper, hoje em dia, você consegue comprar direto da Kepper. Esse driver ele é bem interessante, que além de todos os protocolos de comunicação com vários CLPs no mercado, ele ainda disponibiliza todos esses dados em um servidor OPC clássico, OPC UA. Ele permite virar aqui um web server para consumir essas informações de todos esses sistemas dentro de um aplicativo desenvolvido em alguma tecnologia como React Native ou algum aplicativo ou Flutter ou qualquer um desses frameworks aí baseados em JavaScript para a criação de aplicativos mobile. São aqueles aplicativos que rodam Android, rodam iOS, enfim. Existe uma série de características, permite conectividade, ser um gateway também para a parte de broker MQTT, então é fantástico, é um equipamento, porém tudo isso tem um certo custo, né? Você consegue fazer isso com várias outras ferramentas, inclusive a gente demonstra muito isso dentro do curso de Indústria 4.0, como você pode criar essas conectividades totais aí entre TI, TA e tudo mais, porém o software da Kepper tem, porém você tem que desembolsar, né, uma grana ali para comprar esse serviço, né, para comprar esse software. Bom, pessoal, vamos demonstrar lá na prática justamente o driver da Kepper, que é bem legal para a gente olhar essa questão aqui do OPC. Pessoal, vou fazer uma demonstração rápida de como que funciona, né, para a gente conectar, né, esse servidor, esse driver da Kepper aqui diretamente em um CLP. Esse aqui já é um projeto conhecido, quem já fez nosso treinamento de fundamento da automação. Esse aqui é o projeto desenvolvido, eu vou deixar ele aqui, a gente já vai fazer o download. Esse aqui é a cara dele, deixa eu demonstrar aqui também aonde você faz o download. Então, se você vir aqui download, Kepper Server, você preenche os dados aqui, você consegue fazer o download dessa aplicação. Ela é bem interessante porque ela tem uma característica, ela executa durante 2 horas em modo demo, né? Ou é 2 horas se eu não estou enganado, mas você consegue simular e ter acesso a todos os recursos, fazer o que for necessário aqui para você conseguir rodar essa aplicação. Eu vou partir o projeto aqui de CLP, já para deixar ele rodando. Deixa eu dar um Alt F4 aqui, deixa eu voltar para cá, e aí eu vou conectar aqui o CLP só para a gente poder monitorar online o CLP. Então a gente vê aqui, ó, o CLP está rodando, e eu vou fazer a configuração lá de dentro do driver para a gente ver. Essa aqui é a cara, ela tem, tá vendo? Uma série de ferramentas.
Você consegue comunicar com a questão aqui de gateway para API hash, MQTT. Você consegue armazenar alguns dados aqui, trabalhar aqui com dados históricos. Então tem uma série de outras ferramentas. O grande foco aqui que a gente vai mostrar, o Data Logger você consegue também. O que a gente vai mostrar aqui está justamente criar a conectividade aqui com o CLP. Bom, vou adicionar uma nova conectividade. Isso aqui é interessante, ó. Você tem uma série de drivers aqui, ó. Você consegue comunicar com a maioria dos CLPs no mercado, né? São mais de 100 drivers aí disponíveis. A gente vai fazer com CodeSys aqui, para a gente demonstrar como é que funciona. Escolhi o CodeSys, vou colocar aqui, vou chamar isso aqui de CodeSys. Tá? Vou dar um nome aqui para o meu objeto. Vou vir para cá, vou deixar tudo standard, tá? Vamos indo, finish. Beleza, a gente criou aqui, a gente vai adicionar, a gente criou um canal, né? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos adicionar um dispositivo. Vamos colocar aqui o nome do meu projeto, né? O nome você pode dar o nome que você quiser. Eu não coloco aqui o C cedilha, né? Coloco só dessa forma. Vou dar um next aqui. Aqui ele fala a versão, no caso aqui o CodeSys a gente roda na versão 3, tá? Então você tem que saber a versão que a gente está rodando. Vamos lá. Tô indo direto. Aqui ele fala justamente o IP do CLP. Como a gente está tudo no mesmo CLP, no mesmo computador, se eu tivesse um outro computador, eu colocaria o IP de outro computador. Eu vou colocar aqui o IP da minha máquina, tá? Pra gente ver. E aí cada driver, pessoal, você configura de uma forma um pouquinho diferente, né? Então ali ele tem todo o arquivo de ajuda. Então vamos lá, aqui eu não vou colocar username, não precisa. Beleza, coloquei aqui. Tranquilo, já coloquei o driver, já tá rodando, olha lá, Start CodeSys Device Driver. Eu vou vir aqui agora e mostrar para vocês não funciona para todos os CLPs da mesma forma também. Porém aqui com o CodeSys, ó, a gente vai vir aqui, ó, Tag Generator, Create Tags. Vamos lá, vamos esperar, ele conecta no CLP, já está conectando no CLP e vai trazer aqui todos os tags aqui pra gente, ó. Tá vendo? Application, que são todos os tags. Quando a gente olha lá dentro do CLP, ele tem todos esses tags aqui, todos esses devices aqui e todas essas comunicações estão aqui presentes também. Então a gente pode ver que estão todos os tags, ó. Bem bacana, inclusive dos blocos aí que a gente cria e tudo mais. Pessoal, aqui do jeito que ele já tá, né? Se você vem aqui, além dessa ferramenta, a gente tem outra aqui também, ó, que é a parte de configuração. A gente pode parar o driver, reiniciar, resetar. Aqui tem algumas configurações para o OPC-UA, para você transformar o OPC-UA, né? Uma série de outras características aqui de dentro desse driver. Uma vez que esse driver aqui está conectado, você poderia ter um supervisório, por exemplo, conectando aqui, levando essas informações via OPC. Aqui no próprio software, ele dá esse Quick Client, que é o que? Ele é um cliente, né, para a gente simular se o nosso servidor está rodando. Então aqui ele está demonstrando para a gente, ó, né, quais são ele está conectado aqui no servidor OPC, que é essa aplicação do Kepler Server, e aqui a gente pode observar, ó, se a gente vir aqui embaixo, ó, são alguns dados aqui que a gente tem, né, do próprio CodeSys, ó, System, tudo mais, são uma série de informações aqui referentes a sistema, e aqui a gente tem todos os tags, ó, por exemplo, todos os tags que eu tenho lá dentro do projeto, ó. Então a gente pode observar, né, que a gente tem todas essas configurações, ó. Inclusive aqui, esse aqui é um tempo, por exemplo, se a gente for lá dentro, deixa eu colocar ele aqui, né, deixa eu expandir, na verdade, ela aqui para a gente poder observar, ó. Então se a gente vem, olha os tags aqui, a gente tem todas as informações referentes aqui dentro do CLP. Como a gente está online, deixa eu abrir aqui só esse aqui para a gente ver, ó, AG 2500, então vamos lá, eu vou diretamente aqui dentro do AG, deixa eu ver aqui dentro do bloco, aonde que ele tá, vamos ver aqui, ó, set point, vamos até pegar esse cara aqui que fica mais fácil, aqui que eu achei ele primeiro, ó. Aqui os 30 segundos, né, que ele tá demonstrando ali para mim, que é onde ele tá, ó, que é o PT ali dentro do próprio AG. Ele tem aqui, ó, set point, que é esse cara, tá aqui dentro. Então todos os tags aqui que estão dentro do CLP, ele já tá comunicando aqui pra gente, mandando todos esses dados aqui para dentro do servidor OPC. Poderia ter qualquer outro sistema aqui conectado dentro desse cara, né? Vou dar um no aqui. Então essa aqui é a carinha dele. Algumas características muito interessantes aqui que tem dentro desse software está justamente ligado, né, a essa facilidade. Por exemplo, eu tenho a Lembrada, vamos colocar, sei lá, Siemens, você tem a Mitsubishi. Então são vários sistemas. Você consegue também, isso aqui é um detalhe interessante, ó. Você consegue, por exemplo, aqui eu não tenho nenhum outro OPC, mas você consegue, por exemplo,
está conectando em outros servidores OPC. Vamos dizer que você tem outro servidor em outra planta, você consegue integrar tudo isso. Então, pessoal, é bem legal esse driver, recomendo que você baixe e faça seus testes aí, ele é bem facinho de usar, bem interessante mesmo. Você tem toda uma ajuda, então aqui para cada driver você tem toda a ajuda aqui, como que faz, o que você faz para operar, quais os tags que você coloca, enfim, tudo mais. Então esse daqui é um driver que te permite brincar bastante aí com a questão do OPC, até essa informação aí ficar bem consolidada e todo esse conhecimento facilitando aí a sua vida no dia a dia. Bom, pessoal, esse vídeo vai terminar por aqui. Não esqueça aí de curtir o vídeo, compartilhar para aquele seu amigo que também quer aprender sobre automação industrial e indústria 4.0 e já se inscreva no canal aí se você não é inscrito. Pessoal, esse vídeo termina por aqui. Fico aguardando vocês para um próximo vídeo.